Fator de amortecimento e frequência natural não amortecida. Não pode-se caracterizar a resposta transiente de um sistema de segunda ordem através de dois parâmetros básicos, né? O fator de amortecimento e a frequência natural não amortecida. Okay? Para mostrar isso, considere o sistema de segunda ordem genérico aqui, né, que já tinha definido aqui. E as suas raízes, né? A gente escreveu a equação característica e as raízes aqui de Bhaskara. Então, aqui continuando a nossa análise, pessoal, se 4a0, né, for maior que a1 ao quadrado, então a raiz vai ser negativa, né? Então as raízes são complexas, né? E tendo parte real negativa aqui, né? A1, né, teria que ser maior aqui, a gente teria a senoide amortecida. Né? Se 4a0 é igual a 1 ao quadrado, então as raízes são reais repetidas. Né? Porque vai anular. Né? Se 4a0, né, for menor que a 1 ao quadrado, então as raízes são reais e distintas. Né? Então sem oscilação. Portanto, a condição A1 ao quadrado igual a 4a0 é o ponto de transição crítico entre uma resposta oscilatória amortecida e uma resposta exponencial amortecida. Se o coeficiente A1 é igual a 2 raiz de A0, então o sistema é criticamente amortecido. Tá? Então, essas condições, pessoal, a gente vai conseguir definir esse parâmetro aqui, né, A1 sobre 2 raiz de A0, define-se o fator de amortecimento, com uma razão entre o coeficiente de amortecimento real e o seu valor criticamente amortecido. Então, aqui a gente está analisando a resposta do sistema, se ele vai ser. A gente vai definir esse parâmetro de fator de amortecimento, tá? Então, se o fator de amortecimento for igual a 1, o sistema é criticamente amortecido, então sem oscilações na resposta natural ou transiente. Se for entre 0 e 1, o sistema é subamortecido, então a gente tem oscilações que estão presentes na resposta natural ou transiente. E se o fator de crescimento for maior que 1, é sobreamortecido, não há oscilações na resposta natural ou transiente. Tá? Então, somente entre 0 e 1, a gente tem o sistema subamortecido, tá? Que é o sistema principal que a gente vai estar estudando, definindo a maioria da nossa teoria de controle baseada nela. Tá? Fazer um estudo específico para sistemas subamortecidos. Aí tem um exemplo, pessoal, aqui do massa-mola amortecedor, só para vocês entenderem como está relacionado, né, esse fator de amortecimento. Né? Então, pegando aqui os mesmos parâmetros, né, o que foi definido aqui A1, 2, raiz de A0, né, A1 e a o que ficava aqui, A1 ao quadrado, né, A1, 4A0. O parâmetro M4 aqui é o A0, tá? Então fica B sobre a raiz de 2km. Né? Então o fator de amortecimento para esse sistema máximo amortecedor. A razão entre o amortecimento real B e o amortecimento crítico, né? Dado pelo fator de amortecimento desse sistema máximo amortecedor. Né? Então, dependendo dos parâmetros aqui, ele pode ser classificado em um desses sistemas. Tá? Então aqui, ó, baseado no fator de amortecimento, a gente determina se o sistema é criticamente amortecido, subamortecido e sobreamortecido, tá? Essas classificações são importantes, tá, pessoal? Reforçando aí essa questão. Então, frequência natural não amortecida, né? Dando continuidade aqui. Então, considere o sistema de segunda ordem. A gente vai definir outro parâmetro muito importante, né? Que é a frequência natural não amortecida. Então, considere esse sistema de segunda ordem. Então, a gente vai achar aqui para a entrada zero, né? Achar a equação característica, somas das raízes. E aí a resposta natural, né? A solução homogênea aqui é um oscilador harmônico não amortecido. Então, daqui, ó, a raiz de A0 é que vem esse parâmetro aqui, a frequência natural não amortecida, que vai ser dado em radianos por segundo. Portanto, define-se a frequência de oscilação quando não há amortecimento. Tá? Então, quando não há amortecimento, definiu-se a frequência natural não amortecida. Ok?
Então, por isso que esse parâmetro é dado por raiz de A0, tá? Por que não tem amortecimento? Porque não tem a exponencial, tá? Então, essa é a frequência natural não amortecida. Muito bem. Aqui para o sistema massa-mola apenas, né? Não tem um amortecedor para fazer a parte de amortecimento. Só vai ter a parte oscilatória. Então, a gente vê aqui que o ômega n aqui é a frequência natural não amortecida, né? Portanto, define-se a frequência de oscilação quando não há amortecimento, tá? Olha que interessante, né? O sistema que não tem amortecimento, a gente definiu qual é essa frequência, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui o tempo. Acho que a gente pode continuar. Então, sistema de segunda ordem, a forma padrão. Então, a gente vai definir, pessoal, olha que legal. Então, a gente definiu duas variáveis importantes aqui. O fator de amortecimento, né? Que é igual a 1 sobre 2 raiz de A0, lá da forma padrão. E definimos aqui a frequência natural não amortecida, né? Que é quando o sistema, a resposta natural, não tem a parte exponencial. E aí é a raiz de A0 aqui que foi definida esse parâmetro. Agora nós vamos escrever, né, uma forma padrão para o sistema de segunda ordem, como a gente fez para o sistema da primeira ordem. Só que baseado nesses dois parâmetros. Então, essa equação aqui é muito importante, tá? Y2 ponto mais 2 epsilon ômega n, y ponto mais ômega n ao quadrado, y igual a u de t, tá? Então, essa é a forma padrão aqui do sistema de segunda ordem, tá? Cujas raízes são dadas por menos epsilon ômega n mais ou menos ômega n raiz de 1 menos epsilon ao quadrado, tá? Então, a resposta natural né, desse sistema aqui, né, fazendo as devidas ponderações, vai ser uma senoide, uma cosseno, né, defasada aqui, né, amortecida, né, exponencialmente. Então, a resposta natural é livre e é repetida. Localização das raízes, né? Note que a parte real das raízes complexas é o epsilon ômega n, que determina a taxa de decaimento, né? É exponencial da resposta transiente. Então, esse aqui vai estar relacionado com a taxa de decaimento exponencial da resposta transiente. Note que a parte imaginária, o ômega d aqui, que é ômega n raiz de 1 menos epsilon ao quadrado, a frequência amortecida aqui, ó. Então, essa é a frequência amortecida de oscilação da resposta transiente, tá? Então, vai determinar a frequência da oscilação da resposta transiente. Pessoal, essas equações aqui a gente sempre utiliza, tá? Principalmente das raízes, né? O ômega d, a frequência agora amortecida da frequência de oscilação da resposta transiente, a gente utiliza essa. Uma coisa interessante, isso aqui, pessoal, é o plano complexo. Tá? Então, a localização das raízes do sistema subaamortecido. Lembrando que a gente está estudando aqui, pessoal, só o sistema subaamortecido, tá? A partir da segunda, da forma padrão aqui, ó. Sistema subaamortecido, tá? Que vale a frequência amortecida, a frequência de oscilação da resposta tangente, tá? O sistema subamortecido, né? É interessante a gente estudar o plano complexo, né? A localização das raízes no plano complexo, no qual x é o eixo dos números reais, x, né? É o eixo dos números reais e mais y, né? Mais x é o eixo dos números, mais x, desculpa, é o eixo dos números reais e mais y é o eixo dos números imaginários. Então temos a localização aqui dos dois polos, né, complexos. E aí, o que é o parâmetro A, pessoal? O parâmetro A vai ser a parte real, ó. Vai ser epsilon ômega n. B é a parte imaginária, né, que é o ômega n1 menos epsilon ao quadrado, né? Então, esse B é essa porção aqui, parte imaginária. E C é igual a ômega n, que é a distância da origem à raiz. Tá?
que é a frequência natural não amortecida aqui, né? Olha que interessante, o C é o ômega E, a distância entre a raiz. Então é interessante, pessoal, a gente conhecer o plano complexo, porque aqui a gente vai usar bastante em controle, quando vocês forem fazer o projeto dos controladores pelo lugar das raízes, né? A gente precisa conhecer as raízes bem para poder fazer o projeto. Outro parâmetro super interessante, que é o cosseno desse ângulo θ aqui, ó, é igual ao fator de amortecimento, que é igual, né? Epsilon ômega n sobre ômega n é igual ao fator de amortecimento. Tá? Note que θ é igual a zero, o fator de amortecimento é igual a 1. Né? A θ é igual a zero, o fator de amortecimento é igual a 1. Nós vamos ter o nosso sistema criticamente amortecido. Muito bem. Pessoal, isso aqui é super importante, entender o plano complexo, como que as raízes montam, ela é importante. E, lógico, a gente vai pegar, se acostumar com o uso do plano complexo à medida que vai utilizando, né? Mas aqui é interessante, ó, temos blocos complexos, né? Parte real, parte imaginária, no mínimo isso aqui a gente tem que saber, e que o fator de amortecimento está ligado com o ângulo. Tá? A movimentação, a localização das raízes do sistema subamortecido. Isso aqui também é muito interessante. Ó. Perceba que linhas radiais, todas as raízes possuem o mesmo fator de amortecimento. Então, se a gente deslocasse, né, essas raízes aqui sobre essa linha aqui radial, a gente ia manter para todas essas raízes, a gente tem o mesmo fator de amortecimento. Aqui, ó, se a gente mover no círculo, a gente mantém o mesmo ômega n, né? O mesmo ômega n, porque o ômega n é o raio aqui, né? E linhas horizontais, todas as raízes possuem a mesma frequência amortecida, né? Que faz sentido, porque o ômega d é isso aqui. Então, todas têm a mesma frequência amortecida. As raízes complexas sempre aparecem como pares conjugados, né? Sempre vai estar pares conjugados aqui, ok? Como foi o caso aqui. Simétricos em relação ao eixo real. Né? Sempre simétricos, né? Em relação ao eixo real aqui. Muito bem. Além desse parâmetro, pessoal, agora que o sistema subamortecido, vale a pena a gente definir mais alguns outros parâmetros, tá? Os critérios de desempenho. Critério de desempenho para a resposta transiente de um sistema de segunda ordem subamortecido. A gente só está falando do sistema subamortecido aqui. São normalmente baseados na resposta ao degrau, tá? Exatamente, a gente dá a resposta integral e analisa a resposta, tá? Então temos a forma padrão aqui. A é igual a constante, integral, etc. Então, o período de oscilação, pessoal. O período de oscilação é definido como 2π sobre ômega d, sendo ômega d é a frequência natural amortecida. Ômega n que é a frequência natural não amortecida. Ok? É dada dessa forma. E o instante de pico, tempo para atingir o valor máximo da resposta transiente Tp, é dada por essa equação aqui. Tá? O máximo sobrevalor, pessoal, isso aqui ó, é o y máximo menos o y de regime permanente. Pessoal, geralmente é isso aqui muito. Tá? Não é o y, o y0, é o y de regime permanente. É o y máximo menos o y de regime permanente sobre o y de regime permanente. Tá? Que é dado pela exponencial de menos, né, επ, aí, dividido por 1, pela raiz de 1 menos epsilon quadrado. Aqui. No qual y máximo é o valor de pico, y regime permanente, yrp é o valor de regime permanente. Resposta máximo pico, então y máximo é igual a yrp mais 1 mais máximo sobre valor, aqui foi calculado dessa forma. O tempo de assentamento aqui, né, que a gente tinha feito lá com uma 4 constante de tempo, aqui é 4 sobre epsilon ômega n, tá? Para se manter dentro de mais ou menos 2%, tá? Então a gente tem outras formas de tempo de assentamentos, critérios diferentes de 5%, etc. E muda um pouquinho a fórmula, tá? Mas aqui é igual a 4 sobre epsilon ômega n, a gente tem o tempo de assentamento para o sistema subamortecido.
Número de ciclos da resposta transiente é igual ao tempo de assentamento dividido por ômega d, né? Então, pode ser escrito dessa forma aqui, tá? E a resposta em regime permanente, né, é dado aqui, ó, por A sobre ômega n ao quadrado, né? Que faz sentido porque isso aqui vai para zero, y2 ponto, y ponto, né? Então, y de regime permanente vai ser A sobre ômega quadrado. Atenção, todas essas equações de desempenho para a resposta transiente não tem sentido se o sistema não for subamortecido. Então, essas equações de desempenho são só para sistema subamortecido, pessoal. Lembrando que sistema subamortecido é que o fator de amortecimento é maior, né, que zero e menor que 1. Ok? Portanto, inicialmente, determine se o sistema é de segunda ordem, é subamortecido, verifica as raízes ou o fator de amortecimento, antes de aplicar essas equações da resposta transiente. Tá? Então, não vai valer se não for um sistema de segunda ordem e subamortecido. Muito bem, pessoal. Acho que dá para fazer esse exemplo aqui. Ó. Nós já temos a equação diferencial ordinária de um sistema de segunda ordem. O degrau de entrada aplicado aqui é de 2,5 Nm, então foi aplicado no degrau, né, de amplitude de 2,5 Nm. A gente vai ter que dividir tudo por 0,2 para colocar na forma padrão, que é essa aqui, né? Tem a forma padrão, na verdade, é essa aqui, né? Então não pode ter nenhum coeficiente aqui na frente aqui do θ2. Então a gente divide tudo por 0,2. Aqui a gente sabe que 8 é 2 epsilon ômega n. 325 é ômega n ao quadrado aqui, tá, pessoal? Aqui é ômega n ao quadrado. Ômega n ao quadrado, né? Igual a 5 pelo de entrada. Aqui. Então, aqui, ó, é só fazer, para achar o valor de ômega n, achar a raiz de 325. Já temos ômega n, substituímos aqui, né? Isso aqui tem que ser igual a 8, né? Então, 2 epsilon ômega n igual a 8. Substitui o valor de ômega n e a gente consegue achar o fator de amortecimento aqui, né? Muito bem, e depois fica fácil, pessoal. Com ômega n e o fator de amortecimento, a gente calcula o tempo de pico, é só aplicar a fórmula. O máximo sobrevalor, eu vou pedir para vocês fazerem aí no Octava, no MATLAB, aí, né? O tempo de assentamento e o período, né? Então aqui vocês conseguem calcular todos esses valores aqui, ó. Tá? E depois façam, apliquem um step, né? Vocês podem achar a função de transferência aqui e aplicar esse step aqui, essa entrada integral, no MATLAB usando o script ou utilizando o Simulink, tá? Eu acho que tem um comando, acho que é step info, se eu não estou enganado, tentem ver se funciona e vocês conseguem dar ele fornece o gráfico já com alguns indicativos aí. Ó, mas vamos revisar aqui, né? Então, o instante de pico, pessoal, é esse tempo aqui, ó. Tá? Ele calculou aqui, ó, 0,787, né? Esse aqui é o tempo de pico, né? O instante de pico aqui é o instante de tempo onde tem o máximo pico, tá? Instante de pico. O θ máximo aqui, né, é esse valor aqui, ó, né, é o valor máximo. O valor de regime permanente é o 0,0385
Então perceba que aqui, ó, queria reforçar que é o y máximo menos o y regime permanente, tá? Para calcular o máximo sobrevalor. Então vocês vão pegar esse tempo menos esse, né, dividido pelo regime permanente, vezes 100%, né, ter que dar esse sobrevalor de 48,9%. Depois faça um cálculo para verificar se está ok, calculando pelo gráfico, né? É uma outra forma de obter aqui, fazendo essa conta aqui, tá? Já para vocês treinarem, se for pegar pelo gráfico, né, fica mais fácil. O tempo de assentamento aqui de 1 segundo, então a partir daqui ele considerar que está assentado, tá? Número de ciclos, aplicar a fórmula, né? O período de oscilação aqui ele calculou também, 0,35, 74. Então perceba que tem vários parâmetros que são bem interessantes aqui. Eu estou apontando, mas estava assim, né? O laser, né? Então, sobrevalor, pico, né? Resposta, instante de pico aqui, ó, né? Período, tá? Esse máximo pico aqui e o período, pessoal, é esse gráfico aqui. É o tempo de assentamento a partir de 1 segundo. Tá? Período de oscilação, regime permanente. Então, máximo sobre o valor é esse valor menos o valor de regime permanente sobre o valor de regime permanente. Tá? Tentem fazer isso, calcular esses tempos aqui pelo gráfico. O que geralmente acontece? O que eu queria reforçar para vocês? A gente pode dar o gráfico e aí vocês têm que estimar o máximo sobrevalor, tá? E aí pelo máximo sobrevalor vocês conseguem calcular o fator de amortecimento, ok? Olha que interessante isso aqui, tá? E aí vocês podem pegar o tempo de pico. Então se eu der o tempo de pico, aqui pelo tempo de pico, ó, perceba que vocês vão conseguir já achar a frequência natural aqui, porque você já tem o fator de amortecimento. Como que vocês conseguem obter, pessoal, dado o máximo sobrevalor, encontrar o valor do fator de amortecimento, né? Tem que aplicar LN aqui, né? A base leiperiana dos dois lados aqui, para poder tirar esse valor aqui, né? Fazendo isso e manipulando, vocês conseguem encontrar a equação. Eu recomendo que vocês façam essa continha aqui para treinar. Tá? Então faz o LN aqui e aí manipula a equação para isolar o menos fator de amortecimento. E depois, com o tempo de pico, acha o ômega n. Achando o ômega n fator de amortecimento, pessoal, olha que legal que fica. Vocês conseguem encontrar qual que é a equação diferencial ordinária aqui, ó, básica. Tá? A IDO básica do sistema. Tá? Você faz uma identificação do sistema apenas aplicando uma resposta integral aqui. Tá? Então, isso é uma ferramenta bem poderosa e interessante aí de se fazer em laboratório. Tá? Muito bem, pessoal. A gente continua então no próximo vídeo. Obrigado, até mais.